Galerinha, vamos começar então a nossa aula. É, Eu preciso, antes de mais nada, que vocês compartilhem comigo os links do Jamboard. Como é que está a situação? Isso. Pode mandar no chat aqui, Mário? Vocês vão mandar no meu e-mail. Deixa eu colocar meu Qual e-mail. Manda aí. Ô, Samir, compartilhe, por favor, o que você fez no Jamboard no meu e-mail. Só que você não vai compartilhar para que eu possa editar, não. Você vai compartilhar só para que eu possa ler. Ô, mano, Oi, pode falar. aproveitar que você não começou ainda, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Aí no IF, eles estão liberando pegar livro, alguma coisa assim? Cara, você tá falando a biblioteca ou os livros que estão no seu armário? Os dois. Biblioteca, acredito que não. Os livros que estão no seu armário é só você conversar com o Pedro Henrique para agendar isso aqui. Entendi. Mário, Oi. Larissa Andrade, ela não tá aqui, mas ela tinha dito ontem que mandaria o link para você. Confere para mim, por favor, se tá aí, senão eu vou mandar. Ô, Yasmin, você acha que Larissa Andrade não ia mandar? Não, eu não acho, eu tenho certeza que ela ia mandar, mas é só para conferir. Você ainda tem dúvida disso? Ainda mais Larissa Andrade? Tá. Pessoal, eu quero saber o seguinte. Com relação à atividade, Acabei de enviar aqui, Mário. eu quero saber o seguinte: se vocês tiveram dificuldade com a atividade, principalmente com o conteúdo, né? Lógico. Não, pra mim aqui foi bem tranquilo fazer. Tá. Não sei se vocês observaram, mas na sala virtual eu coloquei lá alguns vídeos para dar uma norteada em vocês. É, e o que eu quero debater, repara que semana passada vocês tiveram aquele fórum sobre mundo bipolar e fim da União Soviética. Aham. O conteúdo dessa semana é continuação da semana passada, porque agora a gente já vai falar do mundo após Segunda Guerra. Desculpa, após Segunda Guerra não, após o fim da União Soviética, que seria aí a nova ordem mundial. Vocês entenderam essa divisão? O que seria essa nova ordem mundial? Eu acho que meio que seria a passagem daquele mundo bipolar para um mundo onde que não tinha dois lados para você ter que seguir e, sei lá, ter um motivo para querer derrubar de um lado querer derrubar o outro. É um mundo em que não só tem apenas duas potências. Novas potências elas emergem e elas começam a. Como posso dizer? Esqueci o nome da palavra. Elas começam a competir, tipo assim, uma com as outras. Não é mais só Estados Unidos e Rússia, mas também não tem aquela ideologia mais no meio. Eles começam a competir, tipo assim, dentro da própria ideologia. Ok. Própria ideologia. Você está falando que todas agora são capitalistas. Essa seria o que você fala ideologia. Não generalizando assim, porque a gente sabe que tem alguns países que ainda seguem
tem outra ideologia, mas os países eles começam tipo assim a desenvolverem ao ponto de conseguirem ultrapassar até mesmo não ultrapassando hoje, mas conseguindo chegar perto até mesmo dos Estados Unidos. Tá. Se vocês pegarem o ranking das principais países mais ricos do mundo, o famoso lá G7, vocês conseguem listar quais são esses países? Vamos lá, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Canadá Itália. e Peraí, ô, João, falei de novo. Estados Unidos, pela lógica. Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Inglaterra, Canadá, China. Itália. difícil o resto. E faltou um, que é a Itália. Uhum. China Tá. não é não, mano? A China não tá, não. Não, o G7 não. É porque é o seguinte, Simões. O G7 são os 7 países mais ricos. Na época que criou o G7, a gente tinha uma disputa, um ranço, vamos colocar assim, da ordem bipolar, principalmente quando coloca os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos separados. Então, se você for pensar no contexto atual, China entra, tal, Brasil, por exemplo, já está dentro desse esquema, e por isso que hoje você não tem mais G7, você tem G20, ou seja, o número de países que são considerados ricos aumentou. Inclusive, entrando aí países considerados em desenvolvimento, que é o caso da China, que é o caso da Índia, Brasil e outros países, Coreia do Sul, né? Então, repara que isso ampliou. Quando surge essa ideia de G7? O G7 ele surge logo após o mundo bipolar. Ou seja, após o fim da União Soviética, você tem o surgimento do G7. Pouco tempo depois, quando a Rússia consegue se organizar internamente, acabar, também diminuir aquelas embates políticos que estavam tendo internamente, né? Entrar num esquema democrático de eleição de presidente, etc. Só uma coisa, antes que vocês comentem, a Rússia é considerada hoje um país democrático, mesmo que o sistema eleitoral deles não seja semelhante ao do Brasil, ok? Só tomem cuidado assim, mas a Rússia não é democrática. Não, gente. Existem diversos sistemas democráticos e diversas formas de eleição, ok? Só que é considerado um país democrático quando o povo elege os seus representantes. Então, só deixar claro isso aí. Se a gente for pensar nessa lógica, a Inglaterra não é um país democrático, porque o povo elege os deputados e tal, as duas câmaras, né? E essas duas câmaras que elegem o primeiro-ministro, só para vocês entenderem esse esquema aí. Mas os representantes são eleitos pelo povo. Então, bem, pouco tempo depois, a gente tem o fim da União Soviética, pouco tempo depois, a Rússia consegue se organizar, pelo menos politicamente. Economicamente, a Rússia hoje não é uma potência. Isso é fato. É considerado hoje, quando a gente pensa em questão econômica, o PIB dele, por exemplo, é menor que o do Brasil. Então, a Rússia, economicamente, não é uma potência. Porém, é um país que tem um potencial bélico muito grande. A Guerra Fria deu à Rússia uma herança bélica muito forte. Então, eles têm armamentos e desenvolvimento tecnológico, mesmo que não tivesse logo após o fim da União Soviética, mas eles tinham as bases para desenvolver, né, desenvolveram tecnologias bélicas consideradas de ponta. Tanto que quando a gente fala de GPS, né, Sistema de Posicionamento Global, é um sistema americano. Para quem mexe hoje com georreferenciamento, está sendo lançado um sistema de georreferenciamento russo. Está concorrendo com o americano. Por que a Rússia consegue isso? Tecnologia herdada da Guerra Fria. Às vezes não tinha essa tecnologia pronta, mas tinha as bases para o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, por que posteriormente a gente sai de G7 para G8? O que é o G8? São 7 países mais ricos do mundo, né? Só lembrando aí quais são esses 7 países. Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Itália, Canadá e Inglaterra. Então, são esses 7. Aí sai de G7 para G8. Quem é o G8? A entrada da Rússia. Só que, como eu falei com vocês, a Rússia não é um país rico economicamente, mas é um país
forte militarmente. Então, esses países do G7 colocam a Rússia dentro desse grupo para, de certo modo, ter o quê? De certo modo, ter um controle. Né? Pelo menos a Rússia jogar no mesmo time deles. Se for pensar em questão estratégica, geopolítica, mesmo não tendo força econômica, mas tem uma força militar enorme. Ok? E com o crescimento dos países em desenvolvimento, aí a gente pode listar: China cresceu demais, Índia cresceu, Coreia do Sul desenvolveu bastante, né? Taiwan desenvolveu, o próprio Brasil cresceu muito. Os tigres asiáticos, né, Mário? Peraí, Os, Guzmão, pró- seu microfone não ficou bom, repete aí. os próprios tigres asiáticos mesmo. Porque quem são os tigres asiáticos? Os três primeiros eram quem? Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Os três que se desenvolveram primeiro. Hong Kong hoje é parte da China, que era um protetorado inglês, e em 2001 ele é devolvido à China. Lembra que a China foi... Mas ele não está em busca da independência? Ô, João, tem esse conflito lá de independência da Coreia de Hong Kong. Tanto que quando se observa indicadores mundiais, se olhar, por exemplo, índice de desenvolvimento, é calculado o índice de desenvolvimento humano específico para Hong Kong. E se você for observar, por exemplo, você tem países com alto índice de desenvolvimento, países com altíssimo índice, né? Observa as categorias. Você tem altíssimo índice de desenvolvimento, um grupo de países, alto índice, um segundo grupo, médio índice e baixo índice. São esses quatro, né? Classificações com relação ao índice de desenvolvimento. Hong Kong está com altíssimo índice de desenvolvimento humano. A China já está com alto. Repara que até nisso aí se calculam separadamente. Você tinha falado isso aí. Por quê? Hong Kong, se você chega em Hong Kong e você sai de Hong Kong e vai para a China, você vê um sistema econômico bem diferenciado. Hong Kong é um sistema altamente capitalista. Certo? Inclusive, pensando na questão democrática, a população foi acostumada a ter liberdades individuais, direito de ir e vir e outras coisas nesse sentido. A China já é um sistema bem fechado, em que a gente tem a chegada agora de um sistema capitalista, mais ou menos, a gente fala que a China é um socialismo de mercado, ou seja, é um país que está abrindo aos poucos do socialismo para o capitalismo. Mas quais são os principais resquícios do socialismo? Economicamente, você vê pouco ainda resquício do socialismo. Só que a ideia de governo fechado, do Estado controlar a mobilidade de pessoas, das pessoas ainda terem dificuldade com liberdades individuais. Aí eu falo de liberdades individuais, beleza. Meu cunhado trabalha na Novo Norte e quando a Novo foi abrir uma planta, a mesma fábrica que tem aqui em Montes Claros, eles abriram exatamente igual lá na China. E meu cunhado ganhou de presente uma passagem para a China para ficar lá mais ou menos um ano e pouquinho para implantar essa fábrica lá. Literalmente, foi ensinar os chineses a trabalhar, como que os caras deveriam trabalhar na fábrica, organização, etc. E o que ele falou? Cara, que essa ideia de liberdade individual, a população chinesa vive com medo. De vez em quando vocês assistem vídeos, por exemplo, o cara é atropelado na rua e ninguém presta socorro, nada nesse sentido. Por quê? Isso é o medo que a população tem, porque se o cara for prestar socorro, ele pode ser acusado de ter sido o mandante daquela questão, mesmo sendo um acidente, ser o causador. Então, isso é resquício do socialismo, esse controle ferrenho do Estado sobre a população, inclusive com liberdade religiosa. É engraçado a gente falar da China, mas você não vê, por exemplo, para boa parte da Ásia, a gente tem uma entrada, por exemplo, forte do cristianismo. Não estou falando catolicismo em si, estou falando cristianismo de forma geral, ou seja, evangélicos, católicos, etc. Na China, por exemplo, é proibido pelo Estado a entrada do cristianismo. Eles têm a religião, e o governo em si, eles não têm uma religião, vamos colocar assim, uma religião que eles escolheram. Na verdade, o socialismo em si, Marx falava, né, que é a religião o ópio da sociedade.
É a droga da sociedade, pensando no ópio como droga, né? Então, eles têm essa inspiração. Então, repare que esse controle social, inclusive a questão de liberdade religiosa, é muito forte. Aí você estava comentando, João, Hong Kong era protetorado inglês. Eles são acostumados com essas liberdades individuais. E a China está tentando retirar isso. Né? Já que ela foi incorporada à China, a China tenta retirar isso. Por isso que é esse processo, essa briga lá para a independência. Mas, sinceramente, acho muito difícil Hong Kong se tornar independente por causa do poderio militar que a China tem hoje. É uma parte muito pequena para conseguir se tornar independente. Agora, só voltando ao raciocínio, João, consegui te explicar? Sim. Só voltando à questão do G8, então a gente tem G7, aí você está perguntando, Simões? A gente tem G7, logo depois do fim da União Soviética, depois passa para G8, que é a inclusão da Rússia. E hoje a gente tem inclusão dos países em desenvolvimento. Aí você está falando, Pedro? Lembrando, os tigres asiáticos, quem foram os três primeiros? Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Depois vieram Vietnã, Filipinas, Indonésia, ou seja, novos tigres asiáticos. Foram três ondas, né, de formação de tigres. Década de 70, que a gente tem esses primeiros, década de 80 e década de 90. Tanto que a gente tem tigres, novos tigres e novíssimos tigres. Então, quando vocês escutarem essas expressões, é a época em que cada um desses países se industrializou. Os que se industrializaram primeiro são chamados de tigres. Os que se industrializaram na década de 80, novos tigres. E os que se industrializaram na década de 90, novíssimos tigres. Então, se vocês ouvirem essa expressão, lembre-se sempre do período de industrialização desses países. Então, esses caras vêm entrando nesse grupo dos 20 países, né, o famoso G20. E isso mostra o quê? Vocês acham que, por exemplo, com exceção da China, qual o poderio bélico em comparação com os países desenvolvidos, né, que o Brasil tem? Por que o Brasil hoje, por exemplo, está dentro do G20? Aí, Pedro, você tinha falado, não, são novos polos, etc. Mas qual que é o poderio bélico? Se a gente fala de polo de poder, né, pensando na ideia de ordem multipolar, que poderio o Brasil tem bélico? Você acha que pode ser comparado com o poderio dos Estados Unidos, por exemplo? Ou vamos pegar um país que não tenha tanta influência assim, pelo menos bélico. Inglaterra, por exemplo. Você acha que o Brasil consegue bater de frente com a Inglaterra? Não, eu acho que não. O Brasil não é conhecido assim, pelo seu poder bélico, ele é mais conhecido pelo seu poder de produção de commodities. Eu não sei se ele estaria dentro do G20 por causa disso. Simões colocou aí, o mesmo raciocínio que você falou, Simões colocou, que é a questão de matérias-primas, né? Porém, eu vou citar algumas questões. Gente, por que vocês acham que foi construído Itaipu? Por que Itaipu está lá no Rio Iguaçu, ali quase foz com o Rio Paraná? Se vocês estão com dúvida onde está Itaipu, deixa eu mostrar um mapinha aqui. Guerra do Paraguai, domínio do Brasil sobre o rio, não sei o que lá. Na verdade, não é sobre o rio, João, é sobre a região, né? Uhum. Mas, só para vocês terem noção, deixa eu apresentar uma tela aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Pera aí. Sim. Tá. Beleza. Repara uma coisa aqui, ó. Repara onde está Itaipu. Lá no oeste, na verdade, Na fronteira, praticamente. sudoeste com o Paraguai. Aqui é a região da tríplice fronteira. Repara a linhazinha amarela, que é a divisa. Certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, repara, aqui é Brasil, aqui é Argentina e aqui é Paraguai. Aqui nós temos três fronteiras. Esse ponto aqui é o famoso marco das três fronteiras. Aqui de um lado a gente tem Foz do Iguaçu, do outro lado Cidade del Este, e aqui a gente tem a cidade argentina, aqui ó, Puerto Iguaçu. Okay? Aqui a gente tem o rio Iguaçu, onde tem as cataratas do Iguaçu, etc. Aqui a gente tem o rio Paraná. O que faz a fronteira do Brasil com a Argentina, aqui embaixo, é o rio Iguaçu. Aqui que faz a fronteira do Brasil com o Paraguai é o rio Paraná.
e o que vai fazer fronteira da Argentina com o Paraguai aqui também é Rio Paraná. Gente, essa região aqui, vou até diminuir o zoom, repara, essa área toda aqui é uma região de planície, certo? Região baixa. Ok, então constrói Itaipu aqui, nos governos militares, para quê? Ô, velho, detona Itaipu aqui, o que vai acontecer com a Argentina? Eles vão ficar sem água. Como não tem planície, a única solução para eles é outros meios de energia. Como é Não, tudo mas eu estou planície. pensando, ô, João, pensa na questão de guerra. Imagina que tem uma guerra entre Brasil e Argentina. Ah, fica sem luz. Não, não é só sem luz, não, velho. É tudo planície. Se você detonar Itaipu, inunda tudo. Ah, entendi. Dó. Verdade. Você entendeu? Repara, aqui nessa região, antes aqui, tinha as 7 quedas do Rio Paraná. Eram consideradas uma das 7 maravilhas do mundo. Construiu Itaipu e inundou. Você não tem mais as 7 quedas. E por que os militares escolheram, mesmo acabando com uma das 7 maravilhas do mundo, construir Itaipu? Para rivalizar contra a Argentina. Então, eu estou falando isso com vocês porque a gente pensa, poxa, a nível mundial, eu falei, morrer de sede. No Norte, aquela região, um clima subtropical, né? Então você tem chuva bem distribuída. Você pode ficar sem luz. Mas só voltando aqui o raciocínio. Cara, Itaipu foi construído nessa região pensando em quê? Produção de energia? Sim. Torna o Paraguai área de influência do Brasil, porque Itaipu é uma usina binacional. Metade dela é do Paraguai, metade do Brasil. Então, tornou literalmente com isso aí o Paraguai área de influência do Brasil. O Brasil, hoje, que influencia, tem maior poder de influência sobre o Paraguai do que, por exemplo, a Argentina. E também pensando na questão de guerra. Se a Argentina enchesse o saco do Brasil aqui, era só detonar Itaipu que acabava com o território argentino. E as principais áreas de produção agrícolas da Argentina iam ser inundadas, ou seja, ia detonar economicamente para a Argentina, sem contar outros problemas que iriam causar. Ou seja, Mas isso seria ruim para o Brasil também, não? cara, seria ruim, mas seria pior para quem? Eu acho para a Argentina, né? Mas iria trazer muito prejuízo para o Brasil também. Não, lógico que ia trazer prejuízo para o Brasil, mas eu falo assim, ia ser muito pior para a Argentina do que para o Brasil. Se você tivesse em uma guerra muito imprevisível, Pedro, é uma estratégia muito perspicaz, sabe? É a mesma coisa você pensar de bomba nuclear. Ô, velho, você detona uma bomba nuclear num país lá. Qual detonou lá no Japão? As 2 bombas lá. Por que o Japão se rendeu? Moço, na hora que os Estados Unidos soltou as 2 bombas no Japão, os caras ficaram cortando prego. Ou seja, era um armamento bélico que ninguém tinha desenvolvido ainda. Então, o medo que o Japão tinha. A Alemanha já tinha se rendido, a Itália já tinha se rendido, ficou só o Japão. Foi o último a se render, né, dos 3 da Segunda Guerra. Quando os Estados Unidos soltam as 2 bombas, para que ele faz isso? Para que eu vou ficar gastando soldado, morrendo um bocado de gente, tal, etc. Eu não vou soltar 2 bombas para dar uma afugentada. E deu certo. Logo depois que soltou as 2 bombas, o Japão se rende, porque ele entendeu, se eu continuar brigando aqui, eu estou lascado. Ou seja, é um pouco semelhante ao que você tem aqui. Agora, as 2 bombas. Cara, tem consequência dessas 2 bombas até hoje, inclusive fora do Japão. Coreia do Sul tem gente que tem problema de saúde por causa disso. Já foi comprovado que tem na China também. Naquela região em volta toda ali. Então você pensa, puxa vida, eu estou soltando uma bomba para provocar o rendimento do Japão, mas o pepino que isso provocou nos países do entorno é um pouco semelhante ao que você está pensando. Qual que seria o maior prejuízo? Para o Brasil? Não, nesse caso aí para a Argentina, principalmente para a Argentina. Bem, eu estou explicando isso para vocês por quê? Para vocês entenderem que, se a gente está falando de nova ordem mundial, nós vamos ter potências econômicas. No caso do Brasil, é uma potência econômica, certo? Que a maior força dele é a economia. Mesmo que seja de commodities, né, de matérias-primas, mas econômica. Nós vamos ter potências que são os dois, tanto econômica quanto militar. Então, vocês têm de ter essas visões. Ou seja, nós temos países que têm poderio econômico,
Por exemplo, o Japão é um país que não tem um exército considerável até hoje. Até mais ou menos o fim da União Soviética, até 90, eu tenho de lembrar a data direitinho, mas o Japão só foi ter um exército próprio depois do fim da União Soviética. Era o acordo de guerra, né, da Segunda Guerra que tinha com os Estados Unidos. Quem fazia a proteção do Japão, por exemplo, era tropas americanas. Tanto que se for olhar bases, os Estados Unidos têm bases até hoje no território japonês, bases militares. Então, se a gente for pensar, o Japão hoje é considerado a segunda economia do mundo. Com o crescimento da China, eu acho que ela perdeu posição, acho que está na terceira. Mas é uma potência simplesmente econômica, não tem poderio bélico. Os Estados Unidos é uma potência dupla, né? Ela tem tanto poderio econômico quanto poderio militar. A Rússia já é o contrário, é uma potência de poderio bélico, não tem poderio econômico. Então, observe que hoje nós temos a formação de potências dos dois lados. Potências que têm tanto poderio econômico quanto bélico, potências que têm somente econômico e potências que têm somente o bélico. Então, analisem a formação dessa multipolaridade como uma bagunça. A gente não tem uma definição exata de forças. Quando é a disputa econômica, a gente tem países que se sobrepõem. Quando a disputa é bélica, a gente tem outros países que se sobrepõem. Na época da bipolaridade, a gente tinha literalmente uma definição de potências, porque as duas eram potências tanto econômicas quanto militares. Então, há uma caracterização de quê? Certo, não a ordem, mas sim uma desordem. Beleza? Galerinha, agora eu estou na dúvida como é que está a situação SUS aí. Se vocês têm... eu precisava falar isso, explicar essa diferença entre a velha ordem, né, que é a ordem bipolar, e a nova ordem, ou alguns chamam de desordem, né? Para vocês conseguirem fazer o esquema lá do portfólio. Samir ontem estava me perguntando, mas foi ontem? Que dia foi, Samir? Foi ontem ou foi na segunda? Foi segunda, né? Você me perguntou? Isso, segunda. O portfólio, galera, e no feriado ainda por cima, eu vou falar para você, viu? Só não tem tamanho, mas trabalho se dá para caramba. O portfólio, vocês podem montar com uma série de quadros, ou como o Samir me perguntou, pode montar como mapa mental? Pode, sem problema. Só que eu gostaria que você seguisse o esquema do vídeo que eu coloquei lá. E o camarada lá na hora da explicação coloca 3 tipos de ordem. Certo? Ou seja, cada página do Jamboard é chamada de frame. Então, vocês têm de montar esse portfólio com no mínimo 3 frames. Ou seja, um para cada característica. Tudo bem? Vocês estão lembrados do vídeo que eu falei com vocês? Está na sala virtual lá. Vocês assistiram esse vídeo? Sim. Do vídeo de como usar o quadro? Não, moço. Eu falo do vídeo em que... Porque tem aqui globalização, desenvolvimento, subdesenvolvimento e nova ordem mundial. São esses vídeos que você está falando? Tá, deixa eu... Aqui. Eu vou compartilhar o link dele aqui, mas está lá na sala virtual. Vou colocar aqui no bate-papo da sala. Esse vídeo aqui, que eu acabei de mandar aí no chat, há essa divisão em 3... Há autores hoje que classificam a nova ordem. Como multipolaridade, que é a existência de várias potências. Outros que consideram a nova ordem como como unipolaridade, como uma potência só, que seria os Estados Unidos, e há uma terceira linha de classificação. Então, eu gostaria que vocês montassem o portfólio pensando nessas 3 linhas, ok? Então, baseie-se nesse vídeo aí que eu mandei para vocês. Como que vai ser o esquema do portfólio? Por que eu pedi para vocês já me mandarem? Porque eu já vou dar uma conferida. Se tiver alguma coisa a corrigir, principalmente não só a questão do conteúdo, mas também do layout, que tem que ficar um negocinho bem visível. Lembrando uma coisa, portfólio, gente, é mais visual do que texto. São textos curtos.
Samir tinha perguntado, né, da ideia do mapa mental. O mapa mental, nesse ponto, se encaixa bem. Então, são textos curtos com mais imagens, com mais visual do que texto. Ok? Então, só lembrando o que eu quero desse portfólio. Então, por que eu pedi para vocês mandarem a prévia? Porque eu vou olhar os portfólios e já vou fazer as críticas. Ó, muda isso, conserta isso, e também os elogios, né? Que às vezes a pessoa já montou da forma que eu tinha pensado, já está resolvido. Ok? Ok. Beleza? Das equipes, eu não sei se todos me mandaram. Pedro mandou, Samir mandou, Emily mandou. Yasmin já estava perguntando aí se Larissa tinha mandado, mandou também. Quem é que está faltando mandar, gente? Nossa, Nossa, você manda ainda hoje, João? não mandei ainda não, mas eu mando agora. Tá, compartilha, por favor, no meu e-mail. Tá aí no chat. Tá. Deixa eu ver quem mais aqui na divisão das equipes. São 5, né? Acho que é outra. Isso, são 5 equipes. Então, eu estou aguardando vocês me mandarem que eu já dou um feedback para vocês. Tudo bem? Ok. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Não? Então, beleza. Olha, semana que vem vai estar um pouco puxado. E vocês vão ter a minha prova, que vai ser sobre a ordem bipolar, né? Mundo após Segunda Guerra, até o fim da União Soviética, e pegando essa parte da nova ordem mundial, junto com um pedaço da globalização. Então, semana que vem, vocês vão ter 2 atividades. Vocês vão ter essa atividade, a minha avaliação. Deixa eu só abrir o cronograma aqui. Na verdade, eu tenho uma dúvida, sim. A gente vai estudar os continentes ou não? De forma separada, não. É porque é o seguinte: no ensino fundamental, estuda-se continente por continente, literalmente. E dentro dos continentes, os principais países. No ensino médio, é diferente. Você tem uma visão mais geral. Enfoca-se em alguns países, mas pensando principalmente a influência geopolítica, a influência política de cada país no seu continente e no mundo. Então, não vou trabalhar com você separadamente, continente por continente. Mas por que, João? Você está com alguma dúvida em alguma coisa? Porque dependendo como for, eu posso ver se eu consigo te atender. Não, era só para a questão do Enem mesmo, que cobra muita história e geografia contemporânea. Eu vou Os trabalhar dessa conflitos forma. contemporâneos. Na segunda parte do conteúdo, quer dizer, que no segundo modo, quando eu for trabalhar a questão de conflitos, aí sim eu vou ter de trabalhar um pouco com os continentes. Mas não falando separadamente, detalhe por detalhe, mas eu tenho de trabalhar um pouco com isso para vocês entenderem a lógica dos conflitos. Principalmente pensando as questões físicas, climáticas, localização, por exemplo, de jazidas, né? Tem muitos conflitos relacionados a petróleo, por exemplo, são jazidas minerais. Inclusive, está tendo um pepino agora da Turquia com a Grécia, né? Eles descobriram algumas jazidas de petróleo e a Grécia fala que é dela, a Turquia fala que é dela, daí vocês já têm uma noção desse esquema. Então, na segunda parte, quando for falar de conflitos, eu vou enfocar isso aí. Mas nessa primeira parte, não, estou falando de economia de forma geral, e pensando na questão da separação do bipolar para o multipolar, então não vou enfocar isso aí, não. Pelo menos essa primeira parte. Tudo bem? Tudo. Ok. Pessoal, então semana que vem, vocês vão ter de produzir um videozinho sobre os principais países em desenvolvimento. Então é o seguinte, eu vou selecionar os países, certo? Já tá postado lá na sala, só... Por que não, Samir, o vídeo? Mário, dá muito trabalho. Mas a ideia é essa. Se não, Mas é mais fácil do que ficar escrevendo trem aí, fazendo trem de ABNT. mas a ideia é essa. É o seguinte, cada equipe vai pesquisar sobre um ou 2 países, vai depender do país. Então, cada equipe vai pesquisar e vai fazer um vídeo sobre aquele país. Uma das regrinhas do vídeo é que todos têm de participar. Tudo bem que não precisa aparecer a cara da pessoa, mas pelo menos a voz. Tem gente que não gosta de aparecer no vídeo, mas a voz tem de aparecer. Ok? Então, a ideia é que vocês
como a gente trabalha com os países ricos, né, desenvolvidos, etc., eu vou fazer a mesma coisa. Isso, Larissa. Eu vou fazer o sorteio igual fiz desse último trabalho. Para não ter panelinha na sala SUS. Afinal de contas, Pedro gosta do pau quebrando, né? Assim que é bom. Afinal de contas, não pode ter panelinha na sala SUS. Já não tem, né? Imagina, ter panelinha nessa. Nossa. Onde, gente? Que isso? Melissa está aqui, pelo amor de Deus, Mário. O que é, Melissa? Calma, moça. Estamos no 3º ano, sacanagem, viu? Mas vamos lá. Então, o vídeo, cada equipe vai descrever. Eu vou colocar os pontos que eu preciso que vocês enfoquem sobre cada país. Então, já deixando bem claro, China é um desses países, Coreia do Sul é outro país, África do Sul, Índia, certo? Só aí 4, né? Esses são os mais importantes, certo? Brasil, só que o Brasil não vou colocar nessa aí, por quê? A gente pode, vocês já estudaram o Brasil de forma geral, né? Principalmente no 2º ano. Então, vou trabalhar principalmente com outros países que são considerados em desenvolvimento. Então, China, África do Sul, Índia, Coreia do Sul, México, se enquadram nesse grupo de países. Ok? Então, o vídeo que vocês vão desenvolver é sobre esses países. Com relação à prova, galera. A prova, o que eu tinha falado com vocês. Eu vou abrir a prova. Aqui. Eu vou abrir a prova dia 12, certo? Dia 12 é quinta-feira e vou encerrar ela dia 13, sexta-feira. Ou seja, vou abrir dia 12, meio-dia, e vou encerrar dia 13, meio-dia. Tudo bem? Então, vocês vão ter 24 horas para fazer a prova. Pensando aí, questão de internet, falta de luz, etc., que possa ter. Se tiver algum desses, me avise com antecedência, para poder prorrogar o prazo. Como que vai ser a prova? Eu já tinha falado com vocês no primeiro encontro, mas vou explicar de novo. A prova vai ser uma prova de consulta. Então, vão ter as questões objetivas e vocês vão ter de justificar por que vocês estão optando, por exemplo, por determinada alternativa naquela questão. Que dia 12, Pedro? Ok? Então, só vou considerar a resposta a questão que tiver justificativa. Se somente marcou a alternativa e não justificou, eu não vou considerar como nota. Tudo bem? Como é de consulta... Ô, Mário, Oi, Melissa. tem tempo para fazer a prova a partir de quando começa? Não. Você lembra no ano passado que eu estava usando aquele formulário no laboratório de informática? Que vocês faziam a prova comigo lá? Sim. O formulário. A questão é o seguinte, você não pode enviar. A partir do momento que você abriu, você não pode enviar enquanto você não tiver certeza. Porque enviou e não tem como refazer. Beleza. Ok? Mas se você abriu, por exemplo, poxa vida, não vai dar tempo de fazer agora. Você pode fechar, você não pode enviar. Uhum. Tá bom, obrigada. Só uma pergunta. Amorim é professor seu? Professor de física? Não. Pelo sobrenome da pessoa, pra gente saber. É porque a Amorim arranjou um aplicativo que consegue fazer isso. Ele dá a prova com tempo para realização. Mas Quem é Amorim? Amorim, ele veio de Januário, professor de física. O nome dele é Amorim? Alexandre dá Amorim. prova sim, Mário. Alexandre dá prova sim? Sim. Porque a plataforma que ele usa é só para exatas. Eu não consigo usar para humanas. Eu sei qual que é a plataforma que ele usa. Mas aí o raciocínio é esse, vai ser uma prova de consulta. Mas ele, tipo assim, ele usa a plataforma só pra marcar o tempo, mas a gente faz a prova pelo próprio... Tá no quarto aí. A gente usa a prova... A gente faz a prova no formulário, tô querendo dizer. E ele usa, tipo, o software lá só pra marcar o tempo de quando você começa e termina. Tá bom, Mário, mas do seu jeito tá ótimo. Não, mas o objetivo... porque é horrível, você não tem noção. Você fica muito apreensivo. A Samira vai te matar aí, Pedro. Olha o comentário dela. Mas o objetivo meu é diferente. Gente, esse conteúdo vocês têm que discutir, tem que debater, tem que escrever, tem de raciocinar. Então, se eu der uma prova de múltipla escolha só para vocês chutarem lá uma questão,
Não é o objetivo. Eu quero que vocês debatam. Por isso que eu estou querendo uma prova de, literalmente, consulta, que vocês justifiquem por que vocês escolheram determinada questão. Ou seja, aí vai dar um tempinho para vocês pesquisarem na internet, verificar, ver como eu estou usando questões de Enem, de vestibular, vocês podem pesquisar na internet. Ver, por exemplo, comentário de outras pessoas que responderam essa questão, por que escolher tal alternativa. Vocês entenderam? Então, o objetivo é esse. Não é simplesmente vocês virem fazer uma prova com tempo determinado, mas é vocês terem consciência do que vocês estão escolhendo ali, escrevendo. Uhum. E outra coisa, o formulário do Google agora tem um negócio lá que chama... Caramba, como é que é o nome? Deixa eu achar aqui. Esqueci foi o nome. Não, mas ele é o seguinte, para evitar plágio, por exemplo, se a pessoa copiou ipsis literis, igualzinho, fez um Ctrl+C e Ctrl+V da página da internet e colou na questão, o Google me identifica isso automático, viu? Então, Como é que se vocês forem, se vocês pegarem alguma coisa, escrevam com suas palavras, não copia ipsis literis não, porque se tiver igualzinho que está na internet, eu vou ter de dar um zerinho redondo. Entendi. E agora o Google já me facilita, porque eles já identificam de onde foi que copiou, qual que é o site. É só na hora que eu estiver montando o formulário colocar isso lá. Beleza? Beleza. Ok? Galerinha, são 8h49. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu não. Ah, Mário, o portfólio você olhar agora ou... Manda logo que eu quero dar o feedback para vocês até amanhã de manhã. Entendi. Então, beleza. Combinado? Combinado. Então, beleza, galera. Então, dou feedback para vocês daqui um pouquinho dos portfólios que já me mandaram. E falta só você mandar, João Oliveira. Ok. Vê se você manda hoje ainda na hora do almoço. Manda agora. Então, beleza. Combinado, então, galera. Então, bom dia para vocês, que agora eu vou ter de atender o Tatu. Falou. Ok. Tchau. Então.